Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala galera, beleza? Aqui é o Amir da Sim para mais um podcast para vocês. E hoje a gente vai conversar, pessoal, sobre hepatite aguda alcoólica. Pessoal, a gente sabe que o álcool é responsável por um montão de complicações, né? Desde lesão neurológica, síndrome de abstinência, lesão hepática. Hoje a gente vai focar nas complicações hepáticas do álcool, tá bom? Existem 3 espectros de doença hepática relacionada ao álcool. É a esteatose assintomática, a esteatohepatite aguda, que nada mais é que hepatite alcoólica, e, por fim, a cirrose. Mas será que é importante a gente conhecer isso? Pessoal, demais. Cerca de 10 a 20% das causas de cirrose no mundo são por conta do álcool. Só nos Estados Unidos, dados de 2017, mostraram que mais do que 2 milhões de pessoas tinham cirrose associada ao álcool, e esses números vinham aumentando. Então, a gente tem que conhecer o tema. Mas, para a gente falar especificamente das lesões induzidas pelo álcool, a gente tem que saber o que é o consumo nocivo de álcool. A gente considera um consumo nocivo quando homens ingerem mais do que 3 doses por dia ou mulheres ingerem mais do que 2 doses por dia. Ou ainda, se o homem ingere mais do que 210 gramas por semana e a mulher 140 gramas. A gente está falando grama, dose, vamos tentar uniformizar isso aqui? Vamos. Para os Estados Unidos, a gente considera que uma dose padrão são 14 gramas. E onde eu vou encontrar essas 14 gramas? Em 350 ml de cerveja, ou seja, numa latinha, ou em 150 ml de vinho, que é uma taça, ou 40 ml de bebida destilada, que é aquele copinho de dose padrão. Acontece que quando a gente fala de hepatite aguda alcoólica especificamente, o nosso consumo tem que ser ainda mais elevado. Tem que ser cerca de 100 gramas por dia por mais de 20 anos, ou seja, você tem que beber bastante. Então, relaxa que quanto à hepatite aguda alcoólica, na sua cervejinha de final de semana você não precisa ficar preocupado. Mas vamos comentar daqueles espectros de lesão hepática induzida pelo álcool. Virtualmente, qualquer pessoa que ingere álcool vai iniciar um processo de esteatose. Como que esse processo acontece? Quando a gente ingere o álcool, ele precisa ser metabolizado, porque o álcool é tóxico, né? Para ele ser metabolizado, existe uma enzima chamada álcool desidrogenase, que vai acabar metabolizando esse álcool no acetaldeído. O problema é que esse processo consome muita energia dentro do hepatócito, o que vai fazer com que a mitocôndria que está ali dentro fique disfuncionante e não consiga oxidar os ácidos graxos, que vão se acumulando no interior da célula, formando gotículas de gordura que a gente chama de esteatose. Então, repetindo, qualquer pessoa que consome álcool vai ter algum grau de esteatose. E se esse consumo for frequente, eu vou continuar acumulando gotículas de gordura. Se esse processo segue ao longo de vários e vários anos, uma parcela dessas pessoas bebedoras crônicas podem desenvolver um processo de cirrose. Mas como que ela vai acontecer? Bem, lembra que eu falei que a metabolização do álcool vai formar o acetaldeído? O acetaldeído é uma substância bastante tóxica, que, paralela a outros efeitos que o álcool faz no organismo, são capazes de desencadear uma série de reações que, em última análise, vão estimular aquela célula estrelada que está dentro do fígado, responsável por produzir fibrose local, que vão gerar cirrose. Faltou comentar sobre a própria hepatite aguda alcoólica, que é o mais importante e o tema da nossa discussão de hoje. Então, vamos entender como esse processo acontece. Até 10 a 35% desses pacientes que estão fazendo o consumo crônico de álcool podem acabar desenvolvendo a hepatite aguda alcoólica, porque ele vai fazendo o upregulation, ou seja, vai aumentando a quantidade de álcool desidrogenase que ele tem, para ficar conseguindo metabolizar todo esse álcool. Acontece que se esse cara faz uma libação alcoólica, já com uma presença de muito álcool desidrogenase, ele vai gerar muito acetaldeído. E esse acetaldeído, como já expliquei para vocês, é muito tóxico. Então, ele vai promover uma superinflamação que vai gerar, de fato, a hepatite aguda alcoólica. Antes de começar a falar da hepatite aguda alcoólica de fato, também é interessante a gente saber se o nosso paciente tem algum estigma que bebe ou não. Porque ele não vai chegar muitas vezes falando para você no pronto-socorro que ele é um bebedor crônico.
Ele pode tentar omitir, ou inclusive a gente já vai comentar que uma das manifestações pode ser rebaixamento do nível de consciência na hepatite aguda alcoólica. Então a gente precisa coletar algum dado da anamnese, do exame físico e até dados laboratoriais para identificar que aquele paciente é um bebedor crônico ou não. Começando pela anamnese, a gente pode interrogar para o paciente aqueles questionários de uso abusivo de álcool, que seria o AUDIT ou o CAGE, tá bom? A gente sabe que se o paciente pontua nesses scores, por exemplo, no AUDIT acima de 20, tem um risco muito alto que esse paciente tenha um consumo nocivo de álcool, ao passo que um score abaixo de 8 fala muito contra. Quando a gente fala do exame físico, apesar de não ser específico, a contratura de Dupuytren, ela é muito sugestiva que o paciente possa ter um consumo de álcool, tá? Parotidite também é um achado que a gente pode encontrar, e esses pacientes que bebem muito, eles não sentem muita fome, e fora que eles são muito catabólicos, então eles também geralmente são bem sarcopênicos, tá? Então aquele paciente já chega com uma certa desnutrição quando você bate o olho nele. Por fim, eu acho que o mais importante é a gente comentar o laboratório que sugere um abuso de álcool, tá, pessoal? A gente vai ter uma relação TGO-TGP maior do que 2, certo? Não entendi. Olha que interessante, né? A gente sabe que a TGO a gente encontra na maioria dos nossos tecidos, tá? Ao passo que a TGP, ela é mais encontrada no nosso fígado, certo? A questão é que quando a gente vai consumindo muito álcool, a gente costuma ter uma deficiência de B6, que é utilizada para fazer a síntese de TGP, e com isso, nosso paciente acaba tendo uma TGP mais baixa e uma TGO a princípio normal. Então, se eu faço uma relação, essa relação vai ficar mais positiva. Por isso, a TGO-TGP é maior do que 2. A gente sabe que esses pacientes também não têm uma TGO, uma TGP muito elevada. Então, se a gente pegou um paciente lá para casa do 1.000, casa de 1.000 e pouco, fala um pouco contra que seja um consumo de álcool, tá? Pense que não pode ter uma outra causa associada. Muito interessante que esses pacientes tenham uma gama-GT aumentada, porque o consumo de álcool pode elevar a gama-GT, e também eles podem ter uma VCM aumentada. E essa VCM alta, por causa de... é multifatorial, né? A gente pode ter uma esferocitose secundária por conta do consumo de álcool, entre outras alterações. Uma coisa interessante também é que esses pacientes eles podem ter uma pancitopenia. Por quê? A pancitopenia ela é ocasionada pela mielotoxicidade do álcool, que pode provocar esse efeito, ou ainda, a gente sabe que se ele já estiver numa fase quase cirrótico, já com hipertensão portal, ele pode ter, por exemplo, o hiperesplenismo, que também vai contribuir para essa pancitopenia. Certo, Ami, tudo bem, já sei quem é um bebedor crônico, mas quando que eu vou pensar numa hepatite aguda alcoólica de fato? Cara, eu vou pensar quando o paciente chegar com as seguintes manifestações. Primeiro, um histórico de etilismo importante, mas associado a icterícia, anorexia, dor abdominal, ascite, febre e hepatomegalia. Vamos tentar entender um pouquinho as coisas aqui, das manifestações. A icterícia é pela disfunção hepática aguda, até então tudo bem. A ascite, pessoal, olha que interessante. Se eu inflamo muito meu fígado, o que vai acontecer? Eu vou ter um infiltrado, inclusive, neutrofílico muito importante no meu fígado ali, inflamando aquele fígado. Esse meu fígado, literalmente, ele vai ficar inchado e isso pode comprimir as veias hepáticas, provocando uma ascite. Junto a isso, esse fígado inchado vai acabar fazendo uma pressão sobre a cápsula hepática, provocando dor abdominal. Esse aumento do fígado já justifica por si só a hepatomegalia. Essa intensa inflamação vai justificar a febre e a anorexia, pela questão das interleucinas inflamatórias. Então, dá para a gente entender mais ou menos por que isso acontece. No laboratório, como eu falei, vai ter todos aqueles indícios do bebedor crônico, como, por exemplo, a TGO e TGP elevada, a gama-GT elevada, mas, especificamente no cara que tem hepatite aguda alcoólica, ele vai ter uma leucocitose importante, vai ter bilirrubinas elevadas, um INR aumentado pela coagulopatia pela disfunção hepática e, como a gente já comentou, uma plaquetopenia. Tá, mas existe algum critério, alguma coisa que me ajude a uniformizar, por exemplo, estudos? O National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism, o NIAA, ele propôs alguns critérios para a gente poder ajudar a classificar esses pacientes. Isso é mais útil quando a gente fala a nível de estudo, mas eles também ajudam a gente a pensar no caso. Primeiro, que a última dose de álcool tem que ser sido consumida nas últimas 8 semanas do aparecimento da icterícia. Lembrar que esse consumo de álcool tem que ser de pelo menos 40 gramas dia para mulheres e 60 gramas dia para homens.
A bilirrubina desses pacientes, como costuma elevar, geralmente ficam acima de 3. A TGO tem que ser acima de 50 e, para critério, a TGO e a TGP tem que ser, no mínimo, acima dessa relação maior do que 1,5. Lembrar que a TGO e a TGP também entra como critério, está menor do que 400, porque, como eu falei, é atípico uma hepatite induzida por álcool a gente aumentar muito as transaminases, e, é claro, para eu considerar que é uma hepatite aguda alcoólica, eu preciso afastar outras causas. Já que a gente já falou do diagnóstico, como que a gente vai tratar esse nosso paciente? Bem, a gente tem que fazer, em primeiro lugar, o tratamento de suporte, né? Primeiro, suporte à abstinência. Se é um paciente que é um bebedor crônico, quando ele começa a ter os sintomas, quando ele começa a ficar inflamado, ele começa a ter dor abdominal, começa a ficar enjoado, ele, via de regra, eles geralmente param de beber. Então, eles podem acabar manifestando abstinência alcoólica. Então, a gente tem que ativamente rastrear se esses pacientes não estão abrindo uma abstinência alcoólica. Existe um questionário chamado SIWA-AR, que a gente pode aplicar nesses pacientes para um rastreio de abstinência. E a gente vai ver que esses pacientes, se tiverem um rastreio positivo, tem indicação de fazer ou clordiazepóxito ou oxazepam. Aqui no Brasil, na indisponibilidade, a gente pode, por exemplo, utilizar o diazepam, tá bom? A gente tem um podcast específico só sobre abstinência alcoólica, então é interessante vocês consultarem para saber um pouquinho mais sobre o tema. Falando ainda do tratamento do suporte clínico desses pacientes, é interessante a gente fazer um suporte nutricional. Como eu disse para vocês, já são pacientes bem sarcopênicos e bem inflamados, então a gente tem que fazer um suporte calórico adequado e proteico. Então, a gente busca uma meta de 35 quilocalorias por quilo para esses pacientes. Em relação à meta proteica, é de 1,2 a 1,5 gramas por quilo. A gente sabe que, como esses pacientes estão com uma lesão hepática, a gente tem que tomar cuidado para esses pacientes não desenvolverem encefalopatia hepática. Então, caso eles comecem a iniciar, a gente pode tentar trocar para BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, ou trocar para proteína vegetal. Esses pacientes, pessoal, têm um risco muito aumentado de fazer Wernicke, então a gente tem que suplementar a tiamina. E também, pela desnutrição, suplementar ácido fólico. Lembrar também que, novamente pela desnutrição, eles têm um alto risco de ter hipofosfatemia e hipomagnesemia. Então, a gente tem que ficar atento para esses eletrólitos. Falando agora do suporte hemodinâmico, vai ser o suporte padrão, pessoal. Tentar não manter o paciente hipotenso. Só um último cuidado que a gente tem que ter é com a expansão volêmica desses pacientes, porque eles têm alto risco de fazer SARA e alto risco de fazer outras complicações. Pessoal, mas existe, que eu acho que é o ponto-chave aqui do nosso podcast, o tratamento específico. E qual seria isso? Sempre que um paciente chega para a gente com hepatite aguda alcoólica, eu preciso estratificar o risco desse paciente. Existem 2 scores consagrados. O principal e o mais famoso é o MADRI e o outro é o MELD, tá? Eu não vou ficar detalhando esse score, mas a gente pode usar as calculadoras de internet para ajudar a gente a calcular, tá bom? A gente sabe que se o paciente tiver um MADRI abaixo de 32 ou o MELD abaixo de 20, a chance de ele evoluir mal é baixa. Então, a gente pode manejar esse paciente com suporte clínico. Agora, se esse paciente tem um MEDRI elevado, acima de 32, ou um MELD acima de 20, a gente pode tentar a terapia com corticoide. Olha que interessante, para evitar esse processo inflamatório sistêmico. Os corticoides preferenciais para a gente utilizar é a prednisolona. Lembrar que a prednisona ela é uma pré-droga, ela tem que ser metabolizada no fígado, e no fígado ela vai virar a prednisolona, que é o metabólito ativo. Como esse fígado já não está funcionando muito bem, é interessante que a gente já use a prednisolona, ou via oral, claro, ou se a gente pode utilizar via intravenosa a metilprednisolona. A dose da prednisolona é de 40 miligramas e da metilprednisolona é de 32 miligramas. Lembrar que para a gente poder usar o corticoide, a gente, em primeiro lugar, precisa afastar que esse paciente não tenha outra infecção ativa, senão a gente pode piorar esse processo, e ainda excluir que ele não tenha infecção por hepatite B ou hepatite C, pelo risco de piorar a reativação desses vírus. Então, a gente vai, caso ele pontue, então repetindo, MEDRI mais do que 32 ou MELD acima de 20, a gente introduz o corticoide para esse paciente, porém, a gente não pode esquecer que no 7º dia de tratamento do corticoide, no D7, a gente tem que calcular outro score, que é o score de Lilly, tá, pessoal? Então, ele vai avaliar o risco de mortalidade desse paciente. Se esse paciente pontuar no Lilly menos do que 0,45, a gente mantém esse corticoide por mais 28 dias.
Ao passo que se o paciente tiver um Lili muito alto, tem um risco muito alto de mortalidade, então é um paciente que não vai se beneficiar do corticoide. Porque, nesse caso, ou a gente vai ter que encaminhar ele para o transplante hepático, ou, infelizmente, ou felizmente, caminhar esse paciente para os cuidados proporcionados. Porque o risco de mortalidade é muito alto e o corticoide só vai trazer malefício para esses pacientes. Pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês sobre hepatite aguda alcoólica. Eu deixei o post lá para vocês com show notes. Eu espero que fique mais claro para vocês e dê mais segurança para quando você for manejar com esse tipo de paciente. Um abraço.